você, que quem sabe é você, que quem faz é você, né? Então você vai ficar sozinho com você mesmo. Deus está a milhas, a quilômetros de distância dos soberbos, dos orgulhosos espirituais. É o orgulho espiritual. Então, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo, meus irmãos, ele vai ser, não querendo fazer comparação, mas para entendermos, o maior apóstolo. O maior apóstolo. Ele vai escrever Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Ele vai escrever Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Tito, 1ª e 2ª Timóteo, Filemão. A maioria das cartas do Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento é Paulo que vai receber. Ele vai receber a revelação de Deus, a iluminação, a doutrina, a mensagem, a palavra, a teologia. Ele recebe diretamente de Deus. E tudo isso então é escrito. Paulo ele vai dar a doutrina. Paulo ele vai dar a coluna dorsal da igreja. Ele vai dar o esqueleto da igreja. Paulo vai dar as maiores doutrinas para a igreja, as doutrinas mais importantes para a igreja. Que homem usado, que homem abençoado, que intimidade. Ele mesmo diz que ele não recebeu o evangelho de homem nenhum. Ele recebeu diretamente de Deus. Não é que nem eu e você, que nós ouvimos a pessoa. Não tinha uma Bíblia. Hoje nós lemos o evangelho, ou alguém prega o evangelho. Mas naquela época ninguém pregou o evangelho para ele, ninguém ensinou, ele não teve com nenhum apóstolo, e nem ele leu a Bíblia, porque não tinha o Novo Testamento. Ele recebeu diretamente por revelação. O Espírito Santo veio sobre ele e o inspirou. E olha só as coisas que ele escreveu. Que palavras, que doutrinas tremendas, que até Pedro vai elogiar, até o apóstolo Pedro, o grande Pedro, vai elogiar Paulo. Meus irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, às vezes é difícil de interpretar, que os inconstantes às vezes querem distorcer as cartas de Paulo, e Pedro vai comparar as cartas de Paulo com as escrituras sagradas, ou seja, ele está dizendo que as palavras, as cartas de Paulo, é a palavra de Deus inspirada na vida dele, o apóstolo Pedro falando isso, e que ele recebeu revelações de doutrinas tremendas. Pedro vai elogiar Paulo, meus irmãos, fazia milagres extraordinários, ele ressuscitava mortos, expulsava demônios, curava enfermos. O lenço de Paulo saiu abrindo igrejas, meus irmãos, por tudo que é cidade daquela época da Ásia, do Império Romano. Ele era o apóstolo dos gentios. Ele viajou mais do que todos. Fora que ele foi preso várias vezes, apedrejado várias vezes, passou frio, fome, naufrágio várias vezes. Nenhum apóstolo, ele disse: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, e eu sou um apóstolo que foi chamado atrasado, depois do tempo. É porque foi em 35 depois de Cristo, mais ou menos, que Paulo foi chamado, porque o próprio Deus apareceu para ele numa glória, numa luz, e o converteu. Não foi ninguém que pregou Paulo aceita Jesus, foi o próprio Jesus que foi lá e apareceu para ele, caiu por terra e se converteu a Jesus. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ele é especial para Deus. Ele é escolhido. Ele disse que ele vai ser escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele disse. Meus irmãos, nenhum apóstolo abriu mais igreja do que ele. Nenhum apóstolo pregou e debateu com fariseus mais do que ele. Ninguém escreveu mais cartas, mais doutrinas do que ele. O maior homem de Deus, na minha opinião. Alguns falam que é Moisés, outros, mas no Novo Testamento, principalmente, para mim é Paulo, depois de Jesus. Ele foi, meus irmãos, castigado
5 vezes, mais do que Jesus. Ele quase morreu várias vezes. Então o preço que ele pagou, ninguém pagou. Ele chorou pelas cidades que estavam na idolatria. Então, meus irmãos, por ter recebido, por ter sido usado tanto assim, por ter pagado um alto preço que ninguém pagou, por ter recebido a doutrina, a revelação de Deus, então ele tinha tudo para se achar maior do que todos e melhor do que todos. E se ele falasse isso, ele não estaria mentindo, porque de verdade ele é maior do que todos, melhor do que todos. Mas ele não ficava se exibindo, fazendo autopropaganda e se autopromovendo. Mas aqui ele está combatendo com homens que estão atacando ele. Então ele está se defendendo. Mas para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, e que grandezas, foi-me dado um espinho na carne. Que espinho na carne é esse? Um mensageiro de Satanás. Esse espinho na carne é o mensageiro de Satanás, que é uma atormentação, uma tormenta. Foi-me dado um espinho na carne, porque espinho, né? Você fura, né? A sua carne, a sua pele, e dói. Então, espinho na carne, nós podemos pensar, é claro que não está claro no texto, mas se é na carne, é porque deve ser uma enfermidade no corpo, na carne. Então, espinho na carne. E que esse espinho na carne, essa enfermidade no corpo, era uma ação de um mensageiro de Satanás. E esse mensageiro de Satanás, esse anjo caído, esse demônio, iria então atormentar Paulo com essa doença, com essa enfermidade na carne. E quem fez isso? Foi da vontade de Satanás? Foi Satanás que quis fazer isso? Não. Ele disse, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado. Deus deu isso a ele, Deus permitiu isso na vida dele. Louvado seja Deus. 3 vezes roguei o Senhor que tirasse de mim. O judeu, quando ia pedir alguma coisa, ele só, no máximo, 3 vezes ele pedia a mesma coisa. Eles tinham tanta fé que eles só pediriam 3 vezes. Eles não ficavam pedindo. Eles pediam e já acreditavam que Deus ia dar. No máximo eles rogavam 3 vezes. Por isso que ele fala, 3 vezes roguei ao Senhor. Porque depois da terceira, ele não ia pedir mais. Então na terceira vez, e a última vez que Paulo estava pedindo, Deus vai responder a oração dele. Mas a resposta não era aquele que ele queria. Deus vai responder, mas não aquilo que ele esperava. Deus vai falar: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Eu não vou arrancar essa enfermidade não. Eu não vou impedir esse demônio de te atormentar não. Isso aí vai ser a sua cruz, o seu espinho na carne, por toda a sua vida. Você rogou aí, eu sei que seria a última vez, a terceira. Então eu te respondo, para você não ficar confuso, achando que você está em pecado, achando que você está desviado, que Deus não te quer. Saiba que tudo isso é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com esse espinho na carne, com essa doença, com essa enfermidade, você sempre será humilhado. Toda vez que você tentar se vangloriar de alguma revelação, o espinho na carne vai te humilhar. E você, vai abaixar a cabeça. Toda vez que você estiver já se distanciando de Deus por causa do orgulho espiritual,
o mensageiro do inferno vai